E aí pessoal, tudo bem? Fábio Marçal aqui de novo. Vamos agora para a parte específica da prova de professor de língua portuguesa do concurso da Prefeitura de Miguel Pereira, realizado em 2021, final de 2021. Bem, aqui nós já fizemos, já resolvemos as 10 questões no vídeo anterior. Agora vamos partir para a 11ª questão. Aqui nós temos o seguinte, o texto que dá origem às questões de interpretação, enfim, as frases e as orações que serão utilizadas nas questões. Eu vou descendo devagarinho e você vai lendo aos poucos, vai pausando o vídeo, vai lendo e depois a gente começa já a questão número 1. Então, primeira coluna, agora segunda coluna. Pronto. Beleza. Agora que você já leu o texto, podemos partir para a primeira questão de conhecimentos específicos, a questão número 11. O enunciado vem assim: a principal característica de gênero textual, como esse é. Repara o seguinte, ele está falando de gênero textual, a principal característica do gênero textual. Ele não está falando aqui do texto. Isso é muito importante frisar. Letra A. Narrar um acontecimento pontual não é uma narração que acontece lá. Instruir o leitor sem a finalidade de convencê-lo. Bem, que tipo de texto é esse pelo que nós podemos ver? Texto 1. Quem testa positivo foi contaminado por estrangeirismo. E aí a gente consegue ver que é um texto da USP, da Faculdade de Letras e Ciências Humanas. É um texto científico. Característica de texto científico: informar argumentando. Texto científico ele visa defender um ponto de vista, uma ideia, com argumentos. E essa defesa, ela corrobora uma tese. Ela confirma uma tese, ou seja, argumentações para defender uma ideia. Neste caso aqui é um texto da área de linguagem, texto na área de linguística, variedades linguísticas, sociolinguística, e a gente consegue entender que ele está defendendo que a língua é dinâmica, que a língua, ele fez um apanhado aí histórico da língua, histórico do termo, do verbo testar, trazendo argumentos e defendendo o ponto de vista de que o verbo testar ele foi adquirindo com o decorrer do tempo significados diferentes. Ou seja, não é uma narração, não é instruir o leitor sem a finalidade de convencê-lo, não. Ele traz argumentos, ele traz dados. Então, a finalidade é sim argumentar justamente sobre isso aqui, sobre um determinado acontecimento ou uma situação. No caso aqui, o acontecimento pode-se falar de acontecimento linguístico, pode-se falar de um acontecimento dentro do corpo vivo linguagem, da instituição viva, linguagem, língua. Letra D. Apresentar de forma resumida um determinado tema. Bom, Fábio, o texto está meio que resumido. Aqui no final a gente consegue ver o link de onde ele foi tirado. Adaptado. Bom, se foi adaptado, pode ser que seja um resumo. Mas a principal característica desse gênero é apresentar de forma resumida? Não. O gênero é o que? Texto científico. Não é a principal característica apresentar de forma resumida. É sim falar sobre um determinado tema? Sim, é. Mas não apresentar de forma resumida. Letra E. Retratar explicando um determinado fenômeno linguístico e social.
Bem, essa alternativa está certa ou está errada? Está certa e está errada. Como assim? Está certa em se tratando do texto. O que esse texto faz? Sim, retrata explicando determinado fenômeno linguístico e social. É o que o texto faz, isso está certo. Porém, não é característica desse gênero. Ele está perguntando a característica do gênero. A característica do gênero não é explicar um determinado fenômeno linguístico e social. Explicar um determinado fenômeno linguístico e social é um tópico, é um assunto, né? É a característica desse texto dentro desse gênero. Então a gente tem que distinguir o texto do gênero textual a que pertence esse texto. O gênero textual tem a característica de argumentar sobre determinado acontecimento. Então, número 11, letra C. Número 12. Nos textos em geral é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. No texto lido está presente a função referencial, pois qual é a característica da função referencial? Lembra? Função referencial é falar justamente sobre um assunto específico. Essa é a função referencial. O foco é o referente, é o assunto, é o contexto sobre o que se está falando, sobre isto. Então, qual é a opção aqui? O contexto é posto em destaque. Por isso é a função referencial. Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. É por isso que a função referencial não quer dizer que a esteja errada. Não. A realmente está apontando uma característica, uma função que existe no texto, que é a função metalinguística, quando o código explica o próprio código. Realmente, a língua portuguesa aí, né, o texto da língua portuguesa está explicando um verbo da língua portuguesa. Porém, o enunciado está focando a função referencial. Está presente a função referencial porque, como nós já vimos, a letra E. Não porque a letra A, não quer dizer que a letra A esteja errada. Sim, há a função metalinguística, porém, ela não é essa letra A, né, não é a característica da função referencial. Letra B. O receptor é estimulado pela mensagem. Bom, acontece isso no texto? Sim, com certeza. Quem está lendo está tendo ideia, está participando da construção do texto, da interpretação, do sentido. Porém, não é por isso que é função referencial. Letra C. A mensagem e a sua organização são os destaques. Bom, não é por isso que é função referencial. Quando isso ocorre, é aquela função, né, conhecida como função poética, em que a organização do texto, das palavras, ela faz a diferença, ela traz um sentido a mais no texto. E não é essa aqui a função referencial. Letra D. O enunciador está centrado no contato ou canal para a manutenção da comunicação. Essa é a função fática, quando o canal é posto em destaque. Número 13. Aqui provavelmente estamos de frente a uma elipse, a supor um complemento tácito, nono parágrafo. Bem, a elipse é uma figura de linguagem pertencente ao seguinte tipo. O que é esse complemento tácito? É um complemento subentendido. Se está subentendido, então ele não aparece na estrutura linguística. Bem, vamos ver lá no nono parágrafo a que se está referindo. Nono parágrafo. De modo um pouco diferente, se o contexto está evidente, pode-se dizer algo como: nossa comitiva foi pequena e restrita e tomamos os devidos cuidados, tanto que eu testei negativo. Está aqui, testei negativo. Aqui provavelmente estamos de frente a uma elipse, a supor um complemento tácito, sem a externalização de para coronavírus. Ou seja, o contexto me permite perceber, identificar que após negativo aparece, né, pelo menos a ideia dessa expressão, para coronavírus. Tanto que eu testei negativo. Testei negativo para quê? Para que doença? Para coronavírus. Está no texto implícito. O contexto permite identificar, ou seja, não precisa aparecer na estrutura da frase, da oração. Bem, se não
se não precisa aparecer na estrutura da oração, é sinal de que o que está sendo alterado ou mexido é a parte estrutural da oração. E essa parte estrutural da oração, os sintagmas, pertence a que campo da linguagem? Exatamente, a sintaxe. Então, elipse, como mexe, é um fenômeno que altera, que pertence à estrutura da oração, é um fenômeno, uma figura de linguagem da sintaxe, pertencente à sintaxe, beleza? Número 14. Conforme o texto, no sétimo parágrafo, as expressões positivo ou negativo e para coronavírus, em geral, exercem função sintática de. Sétimo parágrafo, expressões positivo e negativo e para coronavírus. Vamos lá no sétimo parágrafo. Em geral, como no inglês retested positive for coronavirus, figuram também em português sujeito, também em português, sujeito, verbo, tested, e dois complementos, positive for coronavirus. Um indicando o resultado do teste, positive, positivo ou negativo, está aqui. E outro com a preposição para, está aqui, for, como for em inglês, delimitando o escopo do teste. Ele testou negativo para coronavírus. Então, um verbo bitransitivo, sujeito, verbo, transitivo direto e indireto, e os complementos, objeto direto e objeto indireto. Ambos os complementos podem, contudo, não comparecer, né? Então, tá. Podemos perceber que a função sintática são de objeto direto e objeto indireto. Está aqui. Ele testou alguma coisa para alguma coisa. Ele testou isto para aquilo. Objeto indireto preposicionado. Função sintática. Número 15. A afirmação contida nesse fragmento em relação à nossa indignação configura-se como uma. Devemos admitir que a nossa indignação é seletiva. Olha que aparece aqui um verbo de ligação, ser, e um adjetivo fazendo a função sintática de predicativo, seletiva, aos estrangeirismos. Bem, se é um verbo de ligação, ligando um adjetivo, que é uma característica, ao sujeito, essa estrutura possui a característica de estar fazendo o quê? Uma qualificação. Essa é a função do verbo de ligação, fazer ligar, né, um qualificador ao substantivo, no caso ao sujeito sintaticamente. Então, letra D, qualificação. Não está nomeando indicação, não está quantificando, explicando o que é indignação, nem determinando. Está realmente qualificando, trazendo uma característica para o substantivo indignação. Próxima questão, número 16. A palavra que não apresenta o mesmo sentido do termo acima sublinhado é anistiado. A gente conhece esse termo, né, anistiado, através muito aí das questões jurídicas, empresariais, aí, administrativas, política também, né? São aquelas pessoas que foram isentas de alguma coisa. Bem, a palavra que não apresenta o mesmo sentido. Bom, eu posso mudar anistiado para remido, sim. Ilibado, sim, porque alguém, né, que não tem culpa, não tem sujeira ou foi retirada, né, acusação, sujeira, que seja. Delatado. Bem, delatado é alguém que foi indicado, né, apontado. Bem, não é a mesma coisa que anistiado. Indultados. Indultados a gente conhece aí, né, muito no termo jurídico por indulto. Indulto aí do sistema carcerário, né? E absolto. Absolto aí é uma forma desconhecida, né, pouco usada, particípio irregular de absolver. Bem, então percebemos aí, né, que delatados é a resposta correta porque não apresenta o mesmo sentido. Isso aqui é uma questão de sinônimo, né, de sinonímia. Não é difícil nem fácil essa aqui. Dá para, talvez a palavra absolto possa gerar uma confusão por a gente não identificar que é a mesma coisa que absolvido, né? A gente
ter aí uma dificuldade, ter uma dúvida, mas delatado acaba sendo bem claro, né? Acaba sendo mais claro, no sentido de apontar. Número 17. Considere o período a seguir para responder a esta questão. A oração grifada apresenta a mesma classificação que... Bom, classificação da oração. Entramos aí no campo, né, das orações subordinadas ou orações coordenadas. Vamos ver que tipo de oração é essa. Bolsonaro anuncia que testou negativo para coronavírus. Bolsonaro sujeito, anuncia verbo. Quem anuncia, anuncia alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Eu consigo trocar esta conjunção, que é a conjunção integrante, pelo pronome isto ou isso, assim identificando que essa oração que vem após o verbo anunciar é uma oração subordinada substantiva, justamente porque este que é a conjunção integrante, caracterizando a oração subordinada substantiva. E a função sintática dela é objeto direto. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Bem, então agora temos que procurar a classificação de objeto direto nas orações seguintes. Todos tiveram contato com o coronavírus e tutores que também testaram positivo. Os quais também. Este que eu consigo trocar por os quais e não por isto. Quando eu consigo trocar por os quais, temos aí um pronome relativo, oração subordinada adjetiva, neste caso aqui restritiva, pois não apresenta vírgula. Letra B, Federação Italiana suspende brasileiro que testara para maconha. Também mesma coisa, o qual testara. Oração subordinada adjetiva, neste caso explicativa, porque tem vírgula. Letra C, como adjetivos que exercem função mesma coisa, como adjetivos os quais exercem pronome relativo, oração adjetiva restritiva. E vão eles mesmos testando os limites da língua que falam, a língua a qual falam, mesma coisa, oração subordinada adjetiva restritiva. Letra E, exemplos dessa ordem mostram isto. Repara que eu não consigo trocar a palavra que por o qual. Exemplos dessa ordem mostram o qual os usuários. Não tem sentido, fica estranho. Exemplos dessa ordem mostram isto. Consigo trocar por isto, logo oração subordinada substantiva mostram alguma coisa. Verbo transitivo direto, então oração substantiva objetiva direta. Este que é uma conjunção integrante. Número 18, então temos aí, né, a letra E, é a que apresenta a mesma classificação, objeto direto. Número 18, nesse trecho, segmento sublinhado. Nossa comitiva foi pequena e restrita, e tomamos os devidos cuidados, tanto que eu testei negativo. Nono parágrafo. Vamos dar uma olhadinha lá no nono parágrafo, que vai ser importante. De modo um pouco diferente, se o contexto está evidente, pode-se dizer algo como: nossa comitiva foi pequena. Pode-se dizer algo como. Ele começou o parágrafo trazendo uma exemplificação de uma frase que possui um recurso linguístico que ele está utilizando para explicar o tema, para explicar o assunto. Aqui provavelmente estamos de frente a uma elipse, a supor um complemento tácito. Bem, então ele está utilizando esta frase como um exemplo dentro da argumentação, dentro do parágrafo argumentativo, beleza? Vamos lá então para a questão, está aqui 18. E aí essa frase, que é um exemplo dentro do argumento, possui a oração, tanto que eu testei negativo. Nesse trecho, o segmento sublinhado, letra A, exprime uma relação semântica consecutiva com as orações anteriores, ou seja, de consequência. Nossa comitiva foi pequena e restrita e tomamos os devidos cuidados. Como nossa comitiva era pequena e restrita, já que nossa comitiva era pequena e restrita e ainda assim tomamos os devidos cuidados, isso gerou o testar negativo. Então, essa parte inicial foi a causa da segunda parte, tanto que eu testei negativo da oração, né, da frase, da oração em sublinhado. Então temos aqui uma relação de causa e consequência. Então está aqui realmente uma relação semântica conclusiva. Letra A. Letra B. Constitui-se de um argumento com valor concessivo? Não, tanto que não é valor concessivo. Tanto que é justamente uma ideia de consequência.
Letra C. Expressa uma relação semântica de condicionalidade? Também não. Conclusivo? Também não. Pode ser introduzido pelo conectivo porque sem alteração de sentido? Se eu pego o conectivo porque e coloco aqui, tomamos os devidos cuidados porque eu testei negativo. Dá uma ideia de explicação. Está explicando por que tomou cuidado. Beleza? E o valor conclusivo? Conclusivo é justamente uma ideia final, resumindo tudo o que foi dito antes. Não é isso aqui que está acontecendo. Não está concluindo uma ideia. Está trazendo justamente o resultado de uma causa. Número 19. Com o desenrolar da pandemia, o processo de formação da palavra destacada é... Bem, essa aí é uma questão relativamente difícil, não é tão simples quanto parece. Por quê? Porque precisamos saber a origem dos termos que compõem a palavra pandemia. Pan, tudo, né, todos, e demia, né, vem de demo, ou seja, é povo. Então conseguimos perceber aí que são dois radicais que se uniram. Só que esses dois radicais são gregos, pertencem à mesma língua. Então não é hibridismo. Muita gente provavelmente marcou hibridismo por considerar que é uma palavra formada por radicais de línguas diferentes. Bem, realmente é mais complicado identificar. Talvez demia dá para identificar com demo, né, por causa de democracia, que é uma palavra mais conhecida como palavra grega. Agora, pan realmente identificar como grego, ter certeza, e não latino, já gera uma dificuldade maior. Bem, então, como são dois radicais gregos pertencentes à mesma língua, não é hibridismo, e sim uma composição. Composição não é por justa posição, não há perda fonética. Como há dois radicais, então não envolve prefixo nem sufixo, então não podem ser a C, a D e a E. Então, letra B. Número 20. A correspondência modo temporal entre a forma verbal simples testou e a forma composta. Isso aqui é uma questão de tempo composto. Essa questão aqui ela é simples quando a gente conhece a formação dos tempos compostos. Existe uma formulazinha que é a seguinte. O que é um tempo composto? É uma locução verbal composta dos verbos ter ou haver, mais o particípio do verbo principal. Bem, geralmente o verbo auxiliar que está no tempo que vai ser caracterizado, né, vai receber o nome do tempo composto. Por exemplo, futuro do presente composto. O verbo ter está no futuro do presente e o verbo principal está no particípio. Terá falado, por exemplo. Agora, quando ocorre aí um presente, o verbo auxiliar no presente, mais o verbo principal no particípio, nós temos não o presente composto, mas o pretérito perfeito composto. Mesma coisa quando o verbo auxiliar está no pretérito imperfeito, com o particípio, não ocorre aí um pretérito imperfeito composto, ocorre um pretérito mais que perfeito composto. Então, uma formulazinha aí. P mais P é igual PP, ou seja, presente mais particípio é igual pretérito perfeito composto. PI mais P é igual PMQP. Matemática. Simplesmente matemática. Você decora a fórmula para resolver a questão. PI mais P, pretérito imperfeito, PI, mais P, particípio, é igual PMQP. Então, pretérito imperfeito no auxiliar mais particípio no verbo principal é igual a pretérito mais que perfeito composto. Repara o seguinte, aqui esse verbo simples, isolado, né, está no testou, pretérito perfeito. Eu testei, tu testaste, ele testou. Qual é a correspondência aí no tempo composto? Já que é pretérito perfeito, então o pretérito perfeito composto equivalente dele é o PP, presente mais particípio. Está aqui, tem testado. Letra A, número 20, beleza? Número 21, chegamos aqui à metade da prova. Assinale a opção em que todas as palavras da frase estão grafadas corretamente. Uma questão aí de ortografia. Qual é o macete de ortografia? O macete de ortografia é leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente memoriza a forma das palavras. Não é feio, gente, nem é erro assim bizarro você às vezes está escrevendo uma palavra e escrever de uma grafia errada. A não ser se for realmente algo tipo casa com Z, né? Algo muito esdrúxulo. Mas tem palavras que realmente confundem o som das letras. E se são palavras ainda mais que
que são pouco usadas, é comum a gente ficar na dúvida, a gente errar ali. E isso ocorre justamente porque a gente viu pouco a palavra, então a gente memoriza com maior dificuldade as palavras mais desconhecidas. Então vamos lá, letra A, a cidade começa a emergir da pandemia. Neste caso aqui, né, emergir, fazendo aí uma diferença com emergir, são paronímios, aqui é uma questão de homônimos e parônimos. O que é paronímia? São palavras que parecem na grafia, parecem no som, né, na fonética, mas são diferentes. Apenas parecem. E aí acaba fazendo, né, acaba havendo a confusão na hora de escrever, na hora de falar. A cidade começa a emergir. O que é emergir? É afundar. Faz aí oposição com emergir, começando com a letra E, com a vogal E, que significa justamente surgir, aparecer. A cidade começa a emergir da pandemia após altas taxas de vacinação. Emergir, ou seja, afundar, não, na verdade é sair, né, aparecer após altas taxas de vacinação. Então aqui o sentido que quer trazer a frase é de sair, de aparecer, e não de afundar, né? Letra B. A máscara é obrigatória, mas o modelo varia conforme o bom senso. O senso com C é aquela contagem de pessoas que o IBGE faz. Senso com S é justamente a característica de sensatez. Letra C. As autoridades daquela cidade buscam conter um incipiente surto de Covid. Incipiente fazendo a oposição aí, né, de incipiente com S. Nesse caso aqui já não é paronímia, aqui já é homonímia, é uma palavra homônima homófona, incipiente, né, são palavras homônimas são palavras homônimas homófonas, né, incipiente com S e com C. Com S vem de sabedoria, né? Incipiente é uma pessoa sábia. Incipiente com C significa princípio, né? Principiante, algo que está no começo. As autoridades daquela cidade buscam conter um incipiente surto de Covid, ou seja, um surto de Covid no início, né? Que está se iniciando, principiando, e não incipiente com S. Então, palavras homônimas homófonas, mesmo som, mas grafia diferente. Quando ocorre som diferente, mas mesma grafia, aí se chama, né, se classifica como homônima homógrafa. E quando são iguais, mesmo som, mesma grafia, aí são homônimas perfeitas, porque tem mesmo som, mesma grafia, só que são sentidos diferentes. Letra D. Então tá aqui a letra C está correta, justamente porque o sentido possui essa característica de início. Letra D. Há muita preocupação com os eminentes riscos de diminuição dos remanescentes florestais. Eminentes aqui fazendo diferença com iminente. Também parônimo, porque são grafias diferentes, som diferente e significado diferente. Eminente vem de importância, né? Alguém que é importante, relevante. E iminente é algo que está prestes a acontecer. Neste caso aqui, o sentido é de estar prestes a acontecer. Por isso, está incorreta. Letra E. O prazo de validade daquele lote de vacinas foi expirado. Expirado aqui está com S, né? Deveria ser expirado, de estar no fim, de finalizado. Aí é com X. Expirado aqui, né? É o ato de sugar alguma coisa. Respirar, né? Inspirar. E expirar com X é o finalizar, encerrar. Número 22. De acordo com as regras ortográficas da língua portuguesa, o hífen não deve ser empregado na combinação dos seguintes elementos. Aqui realmente é memorização de regra de hífen. Não tem para onde correr. Por quê? Porque não tem lógica, lógica no sentido linguístico propriamente dito. A gente, ao falar as palavras anti-inflacionário, a gente não fala com hífen ou sem hífen. O hífen não existe foneticamente. É só uma questão de regra mesmo, ortográfica. E aí não tem para onde correr, tem que ir lá na regrinha, no manual de ortografia, procurar lá o hífen, as regras para o hífen, quando ocorre, quando não ocorre. Beleza? E aí no novo acordo ortográfico a gente percebe que quando termina com a vogal e a segunda começa com S, existe a duplicação do S. Então tá aqui, autossustentável junto com 2 S's. Então tá aqui, não deve ser empregado. Todos os outros itens, né, aqui 2 vogais, uma finalizando o prefixo, outra iniciando a palavra, 2 vogais idênticas, então leva o hífen.
interregional, aqui uma termina com R e a outra também começa com R, aí leva hífen. Pan-americano, com prefixo pan, né? Só recebe o hífen quando a segunda palavra começa por H, M, N ou vogal. No caso aqui, vogal, então hífen nele. Letra D, auto-observação. Auto é um prefixo que termina por O, segunda palavra começa por O. E a regra de hifenização para auto é justamente quando a segunda palavra começa por H ou pela letra O. Então está aqui a constatação, né, da necessidade do hífen. 22, resposta letra E. Autossustentável com 2 S's, quando após a palavra auto existe a segunda palavra com S ou R. Se fosse R também, né, autorretrato, por exemplo, duplicaria a consoante R de retrato. Bem, aqui temos agora o texto 2. Vamos fazer da mesma forma. Vocês vão lendo. Beleza. Agora que já leram, vamos responder aí a número 23. Sobre o poema acima e seu autor, é incorreto afirmar. O que é incorreto afirmar? Letra A. O poema apresenta uma relação entre o particular e o universal. O eu lírico é a comunidade da Itabira. Bem, é bem lógico, né, nesse texto aí, ele falando bastante sobre Itabira, de onde ele veio. Então, realmente, particular para o geral, para o universal. Letra B. O autor revela possuir muitas marcas da cidade de sua origem, produtora de minério de ferro. Tá aqui, de ferro. Ele fala de ferro, por isso eu triste, orgulhoso de ferro, fazendo referência aí ao minério. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Então, é uma cidade que vive do ferro. Letra C. Carlos Drummond de Andrade fez parte da segunda geração modernista e foi precursor da chamada poesia de 30. Sim, exatamente. Isso aí, essa questão está correta. Como que eu vou saber isso aqui? Bom, isso aqui realmente é decoreba. Decoreba aí de literatura. Literatura tem muito isso, né? Quando não são análises textuais, análises poéticas ali, figuras de linguagem e tal, são épocas literárias. E aí, épocas literárias tem que memorizar, né, os poetas, os autores, escritores, de acordo com a sua geração, né? Letra D. A ausência e a posição de termos no primeiro verso caracterizam duas figuras de linguagem, elipse e zeugma. Bem, vamos lá. Primeiro verso. Alguns anos vivi em Itabira. Aqui a gente consegue subentender, né, perceber que existe o eu vivi, o sujeito oculto. Eu vivi em Itabira. Bom, isso aí caracteriza a elipse pelo contexto, né? O contexto aí do verbo viver. Eu lírico, então dá para subentender. Elipse, beleza. Agora, zeugma, não há zeugma aqui. O que é zeugma? É quando um termo já foi citado e ele é subentendido depois, né? Ele é omitido e consegue se subentender ele, porque já foi anteriormente citado. Porém, aqui, primeiro verso, né? Não tem nenhum termo aqui que dá para subentender por ele ter sido dito anteriormente. Então, aqui está incorreta. Letra E. A expressão de ferro no terceiro verso do texto constitui uma metáfora. Sou triste, orgulhoso de ferro, sou de ferro. Bom, ele não é de ferro, né? Então aqui realmente é uma metáfora. Número 24. Vamos lá para a questão número 24. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. Terceiro verso. A expressão destacada exerce a função sintática de... Bom, essa aqui é muito simples, né? Justamente porque tem verbo de ligação e tem os adjetivos, triste e orgulhoso. Isso caracteriza justamente predicativo do sujeito. Eu, sujeito oculto, sou triste, orgulhoso, sou de ferro. Bom, a expressão destacada exerce a função de estar aqui. Predicativo do sujeito aqui, aqui. Bom, só na letra A e na letra B, né? Predicativo do sujeito. Logo, faz parte dos termos essenciais da oração. Predicativo faz parte dos termos essenciais. Sim, sujeito, predicado. E dentro do predicado, o predicativo. Letra B, predicativo do sujeito, logo faz parte de termos acessórios. Não, ADN não é, ICN não é. Beleza. Texto aí número 3. Tropicália, Caetano Veloso. Vamos agora para a questão número 25. Bem, o tropicalismo foi o último movimento cultural ocorrido no Brasil até o final do século XX. Nesse período, Caetano Veloso compôs a música Tropicália, que foi considerada uma espécie de plataforma no movimento. Seu texto apresenta as seguintes características, exceto
Ou seja, ele quer que não apresenta características, né? Incorreta. Bem, tropicalismo aqui, né, é uma questão de literatura. Não tem como resolver essa questão através da sintaxe, através da gramática. Claro, uma questão de literatura acaba tendo que conhecer justamente o movimento, conhecer um pouco desse movimento. Letra A. Linguagem fragmentada. Possui linguagem fragmentada? Obviamente, está aqui. Letra B. Aproximação de aspectos contraditórios da realidade brasileira. Aspectos contraditórios da realidade brasileira. Vamos lá. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés caminhões. Opa, aviões, caminhões. Aponta contra os chapadões meu nariz. Então, aviões, caminhões, né? Aqui cidade, urbano, e aqui chapadões, interior. Eu organizo o movimento e oriento o carnaval, inauguro o monumento no Planalto Central. Temos aqui carnaval, né, fazendo oposição com o Planalto Central, que um é uma festa, o outro é uma instituição aí burocrática. Então tem realmente, aqui domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça. Então tem elementos aí contraditórios, né? Bossa, festa, tem fossa que seria algo ruim, né? Então bossa fazendo oposição com fossa. Então realmente letra B está correta. Letra C, crítica irônica ao bairro de Ipanema. Bem, onde que ele fala de Ipanema aqui? Bom, domingo é fino da bossa, tá aqui. Viva Iracema, viva Ipanema. Domingo é fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça. Bem, não parece ter nenhuma ironia aqui, nenhuma crítica, né? Tá um termo bem objetivo. Está dentro do contexto aí de festa, né? Iracema fazendo lá alusão à figura indígena. E aqui Ipanema, né? Que também é um nome indígena e também local de festa. Não parece ter alguma crítica aqui. Parece, na verdade, ele está, né, assimilando elementos aí do romantismo. Letra D. Mistura de elementos aparentemente sem conexão. Realmente. Quando a gente vê aqui no texto, sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés caminhões, aponta contra os chapadões, meu nariz, eu organizo o movimento, oriento o carnaval, inauguro o monumento no Planalto Central, então é de avião, caminhão, depois carnaval, depois ele volta lá para Iracema, Ipanema, domingo, segunda, terça, monumento moderno, viva a banda, Carmen Miranda. Então realmente parece que são trechos, né, são termos, frases aparentemente sem conexão, que não fazem sentido uma coisa com a outra. Está correta. Letra E. Apresentação do Brasil em flashes, como os modernistas de 22. Realmente apresenta lá, né, várias partes do Brasil, várias características do país, em seus cards, né, em seus cartões postais, características de cada região. Então, realmente, em flash, a gente consegue identificar através das palavras, né, cenas ali do Brasil. Então, realmente, resposta incorreta, letra C, porque não apresenta uma crítica lá ao bairro de Ipanema. Número 26, são características do tropicalismo, exceto. Os 4 são características e uma não é característica. Letra A, rompimento com a arte militante existente na ditadura. Bom, óbvio, né? Isso aí é bem consagrado já como parte do movimento tropicalismo. Letra B, gosto pelo excesso, roupas coloridas e cabelos compridos. Vídeo lá, Carmen Miranda. Própria roupa do Caetano Veloso, né, as roupas que usava. Letra C, agregação de influências do concretismo. O que é concretismo? É aquela poesia, naquele movimento em que o texto, né, as poesias, elas, a própria estrutura dela, né, tinha aquela função poética. Na função poética, a formação do texto, né, a estrutura do texto, ela traz um sentido também. Então, o concretismo na poesia ficou marcado por isso, em que o texto apresenta também uma formação característica para trazer um sentido lá específico. E é o que ocorre aqui também, né? Viva Iracema mamá, viva Ipanema mamá. Então a própria estrutura, a formação do texto aí apresenta alguns elementos, Carmen Miranda, alguns elementos aí do concretismo, né? O texto, a forma do texto ajudando na interpretação. Introdução e mistura de elementos de culturas estrangeiras. Sim, o tropicalismo ele buscou, né, misturar tudo, pegar influências estrangeiras e misturar com características brasileiras, fazer um movimento novo aí.
assimilação cultural. Letra E, ruptura total com a tradição da música brasileira. Não, 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 não. Ele assimilou elementos estrangeiros e uniu a características brasileiras para formar, né, um novo estilo musical aí. Então, realmente, letra E está incorreta. Número 27. Assinale a opção em que a substituição da palavra destacada nesse trecho altera seu sentido. Essa aqui é muito fácil. Terça-feira vai à roça, porém. Porém, conjunção adversativa. É só procurar a que não possui uma conjunção adversativa. Contudo, adversativo, no entanto, adversativo, todavia e entretanto. Qual não é adversativa? Porquanto. O que é porquanto? É explicativo. Então, resposta aí, letra B. Número 28. O monumento bem moderno não disse nada do modelo do meu terno. O verbo destacado disse. Nesse trecho apresenta irregularidade na sua conjugação. Uma questão aí de formação, né, de estrutura de verbo, verbos regulares e irregulares. A sequência em que todos os verbos são irregulares é. Por que, que o verbo está aqui como irregular? Porque ele vem do verbo dizer, infinitivo, dizer, letra Z, radical, né? Tem a letra Z no radical. Aqui o disse, eu disse, tu disseste, ele disse, então pretérito perfeito, primeira ou terceira pessoa, no caso aqui monumento é terceira pessoa. Então alterou-se aí o som, né? O som e a grafia do verbo dizer para disse. Se alterou o radical, né, a forma do radical, o som do radical, então é um verbo irregular. Ele quer a sequência que todos os verbos são irregulares, ou seja, os verbos em que a conjugação deles apresenta alteração no radical. Cabe, eu caibo, já muda, né, na primeira pessoa do presente. Organizar não muda, nem do presente nem do pretérito perfeito. Por que nesses dois? Porque eles são os formadores, são os tempos primitivos. Eles formam os outros tempos, junto com o infinitivo impessoal. Então, ou eu organizo, tu organizas. Eu organizei, tu organizaste. Não alterou primeira pessoa, segunda pessoa, então tranquilo. Poder, eu posso. Então, alterou aí, né, o D para o som de C. Apontar, aponto, apontas, apontei, apontaste, não mudou. Ver, eu vi. Bom, aqui alterou, né? De ver para ir. Irregular. Exaltar. Eu exalto, tu exaltas, eu exaltei, tu exaltaste. Não mudou o radical. Continua até a letra T. Saber. Eu sei. Opa, mudou totalmente, né? E eu soube. Opa, mudou totalmente o radical. Eu estive, tu estiveste, ele esteve. Opa, calma aí. Não muda o radical. Eu estou, tu estás, ele está, eu estive, tu estiveste, vai até o T, é ST. Porém, o verbo para ser irregular não é só o radical que ele apresenta alteração. Ele pode também apresentar alteração nas suas desinências. E se a gente pegar aqui o verbo estar, a primeira conjugação. O verbo andar, eu andei, opa. Verbo falar, falei. Verbo chegar, cheguei, tem a desinência EI, né? Vogal temática muda de A para E e entra aí o I. Já no estar, pretérito perfeito, eu estive, opa, mudou para iver. Mesma coisa lá no pretérito, lá no presente do subjuntivo, que eu esteja, opa, não é apenas a desinência E de presente do subjuntivo, entra aí o eja. Então, quando há alteração também nas desinências padrões, há irregularidade verbal. Então, letra D é a correta. Letra E, construir, construo, construis. Parto, partes. Então, parti, partiste. Construir, construíste. Não há alteração em radical nem nas desinências. Então, resposta aí, letra D. Número 29. Assinale a frase que não está na voz passiva. Essa aqui é uma questão relativamente fácil. É só saber a fórmula de voz passiva, né? Verbo ser, estar, mais particípio e um sujeito paciente, né? Cabendo aí o agente da passiva. Então, aumentou-se a vigilância em saúde. A vigilância em saúde foi aumentada. Bem, isso na voz passiva analítica. Na voz passiva sintética tem-se aí verbo transitivo direto, partícula C, como partícula passivadora, mais o sujeito, né, paciente, um termo sem preposição concordando com o verbo. Aumentou, e aí a característica da voz passiva sintética, consigo transformar para a voz passiva analítica. Aumentou-se a vigilância em saúde, e a vigilância em saúde foi aumentada. Então, voz passiva. As pessoas são afligidas pelo vírus, o vírus aflige as pessoas. Aqui eu consigo passar para a voz ativa, a voz passiva analítica para ativa. Pelo vírus, que é a gente da passiva, vira o sujeito,
e as pessoas, que é sujeito paciente, vira o objeto. O vírus aflige as pessoas. E a locução verbal, né? O verbo principal passa a ter a mesma flexão, né, ao mesmo tempo do verbo auxiliar. Letra C. Serão abertas todas as escolas da capital. Todas as escolas da capital serão abertas. Um sujeito com a locução verbal, né, serão abertas, né, que tem o verbo auxiliar ser, mais o particípio irregular. Então, todas as escolas da capital serão abertas e cabe o por alguém, né, o agente da passiva aí subentendido, elíptico. Letra D. Atropelou-se em seus argumentos. Opa! Atropelou-se em. Voz passiva sintética tem que ter um verbo transitivo direto mais a partícula se. Aqui ele está na voz reflexiva. Atropelou a si mesmo em seus argumentos. Então tem o objeto direto, que é o se, e tem o sujeito oculto. Ele atropelou a si mesmo em seus argumentos, não a voz passiva. Abrir-se-ão os estádios de futebol. Os estádios de futebol serão abertos por alguém. Já a gente da passiva subentendido. Então a resposta é letra D, que não está na voz passiva. Número 30, assinale a opção que apresenta verbos na forma risotônica. O que são verbos na forma risotônica? Riso significa, né, vem de raiz. Então são verbos que apresentam, né, tonicidade, a sílaba tônica dentro da raiz, dentro do riso. Letra A, estudei, fora do radical, sílaba tônica. Venderão, tonicidade fora do radical. Falemos, radical de falar é até a letra L, então falem, sílaba tônica fora do radical. Faleis, fora do radical. Estudo, opa, radical de estudar é até a letra D. Eu estudo, então sílaba tônica dentro do radical. Consigo, qual é o radical do verbo conseguir? Vai até a letra G, né? No caso aqui é até a letra G. Então, consigo, tá aqui sílaba tônica dentro do radical. Letra C, então, é a resposta. Duas estruturas, né, verbais risotônicas. E qual o nome que se dá quando não são risotônicas? É arrisotônicas. Letra D, conseguiríamos, conseguir, até radical. Então, iria está fora do radical. Ganhará, até o H, que é o radical, e vou botar aqui o... Está aqui a sílaba tônica fora do radical. Falais, fora do radical. Falamos, fora do radical. Número 31. Há erro de concordância verbal ou nominal em. Letra A. Não sou dos que duvidam da qualidade. Quando temos aqui um pronome relativo sendo sujeito do verbo, esse verbo ele vai concordar com o antecedente do pronome relativo. Neste caso aqui, o antecedente é o pronome demonstrativo os. Os duvidam, aqueles duvidam. O que ele faz essa substituição aí, né, sintaticamente sujeito, mas semanticamente é o termo antecedente. Letra B, ele quer erro. Letra B, 80% dos entrevistados. Quando ocorre isso aqui, né, porcentagem mais um substantivo, na função de adjuntor de nominal, pode concordar ou com a porcentagem ou com esse substantivo. No caso aqui, os dois estão no plural, né, então aprovam também no plural. Letra C. Há bastantes pais seguros com o retorno das aulas. Bom, há muitos pais. Esse, quando eu consigo trocar bastante por muito e varia, então é sinal de que esse bastante aqui é um pronome. Logo, se é pronome, vai variar. É pronome por quê? Porque está concordando, né, com pais, que é um substantivo. Então, há muitos pais seguros. Está correto. Letra D. Um ou outro pai tem condições. Quando ocorre essa expressão aqui, um ou outro, o verbo fica no singular. Então, essa aqui está incorreta. Letra E. Trata-se de assuntos relativos. Bem, aqui é um sujeito indeterminado, né? Por quê? Porque tem um objeto indireto. Quem trata de alguma coisa. VTI. Para ser voz passiva sintética com partícula passivadora, o verbo deve ser transitivo direto. E o termo, no caso sujeito, né? Se é sujeito, não vai ser preposicionado. Número 32. O termo destacado é advérbio ou adjunto adverbial apenas em. Essa aqui é relativamente fácil, né? A aula de ontem, aqui de ontem está ligado ao substantivo, então não é advérbio. Advérbio ou adjunto adverbial se ligam, né, a verbo, a um outro advérbio ou a adjetivo. Advérbio é classe gramatical, adjunto adverbial é a função sintática desse advérbio. Então aqui se está ligado a substantivo aula, não é locução adverbial. No caso é apenas uma locução adjetiva, função sintática de adjunto adnominal. Repara o seguinte, locução adverbial
é um termo, né, preposicionado que faz a função de um advérbio. De é preposição. Ontem, se bem que ontem já é um advérbio, mas, por exemplo, a aula de casa, o dever de casa. No caso aí, de casa, de preposição, mais casa substantivo. E aí caracteriza-se uma locução adjetiva. Então, locução é um termo preposicionado que exerce a função, no caso, locução adjetiva, de adjetivo, e locução adverbial, a função, né, de um advérbio. Tanto o advérbio quanto a locução adverbial, são termos gramaticais, tem função sintática de adjunto adverbial. Isso era uma confusão que eu tinha muito quando eu era estudante lá do ensino fundamental, ensino médio. Eu não sabia o que era uma coisa e o que era outra. Advérbio é classe gramatical. Locução adverbial é um termo preposicionado com essa função aí gramatical. E o adjunto adverbial é a função sintática tanto do advérbio quanto da locução adverbial. É a mesma coisa o adjunto adnominal. O adjunto adnominal é a função sintática, seja do adjetivo ou da locução adjetiva. Adjunto adnominal também pode ser função do artigo, do pronome, do numeral. Mas em se tratando aí de adjetivo, dessa nomenclatura, temos o adjetivo, temos a locução adjetiva, que é um termo preposicionado com a função de adjetivo. E esses dois, tanto o adjetivo quanto a locução adjetiva, exercem a função sintática de adjunto adnominal. Então vamos lá. Adjunto adnominal e adjunto adverbial, termos sintáticos. Locução adverbial, locução adjetiva. Advérbio, adjetivo são elementos gramaticais, morfológicos. Andava rápido pelas ruas. Rápido aqui, né, foi é um advérbio. Por quê? Porque está modificando o modo como ele andava. Ele andava de que modo? Rápido. Mas rápido não é adjetivo? Aqui não é adjetivo. Por quê? Porque está dando uma circunstância ao verbo. Tanto é que se você pegar, colocar um sujeito aí, elas andavam rápido. O rápido continua sem modificação, sem ir para o feminino, sem ir para o plural. É sinal de que ele realmente está ligado ao verbo. Por quê? Porque advérbio é termo invariável. As classes gramaticais apresentam 6 termos variáveis e 4 invariáveis. E essa é a importância de saber isso, porque quando eu vejo aí o rápido e não se modificando, eu consigo identificar que ele é um advérbio. Comeu rápido, andou rápido, viajou rápido. Agora, as meninas são rápidas, os meninos são rápidos. Aí, rápidos e rápidas está caracterizando, qualificando meninos e meninas, que são substantivos. Agora, andava é verbo. Elas são rápidas. Rápidas, adjetivo que qualifica o pronome elas. Os meninos são rápidos. Rápidos modificou, está no plural. Um adjetivo modificando aí o substantivo meninos. Agora, ela andava rápido. Os meninos andavam rápido. As meninas andavam rápido. Esse rápido não varia justamente porque é advérbio, não está qualificando meninos, meninas, eles e elas. Está modificando o verbo, é o modo como andava, advérbio de modo. Então o termo destacado é advérbio ou adjunto adverbial. Está aqui, tanto é advérbio quanto adjunto adverbial, letra B. Letra C, ele andou por longe cidades. Repara que aqui só está sublinhado longes. Então, ele andava por cidades distantes. Eu consigo trocar esse longe por distantes. E variou. Repara, é diferente de eu falar a estrutura. Ele mora longe. Esse longe está modificando o verbo morar. É um advérbio, longe. Mesma coisa se eu falo, elas moram longe. O longe não está modificando um elas. Agora, ele andou por longe cidades, ele andou por longínquas cidades, por distantes cidades. Se o longe já variou, já não é advérbio. Ele é um adjetivo que está modificando o substantivo cidades. Tanto é que concorda com cidade, no plural. Então aqui não é advérbio, aqui é adjetivo, concordando com o substantivo cidade. Chegou a noite. Aqui a diferença é que não tem acento grave, A noite aqui vira um sujeito. A noite chegou, a noite caiu, a noite surgiu, a noite apareceu. Se tivesse acento grave, aí sim seria locução adverbial, Chegou à noite. Quando ele chegou? Ele chegou à noite. Tanto é que eu posso pegar esse noite e colocar no plural quando não tem acento grave. Chegaram às noites, ou seja, as noites chegaram. Agora, se eu coloco acento grave, elas chegaram à noite.
esse à noite não está ligado aí, né, a um sujeito, está dando a circunstância para o verbo chegar. Elas chegaram, sujeito no plural, verbo no plural, mas o à noite aí, se fosse com acento grave, no singular, porque é uma locução adverbial, né, função sintática de adjunto adverbial. Letra E. Aquele país não dispõe de recursos bastantes para vacinar seu povo. Pega bastantes e troca por muitos. Aí você vai saber se varia ou não varia. Aquele país não dispõe de muitos recursos. Opa, realmente. Então aqui muito está qualificando recursos. Aquele país não dispõe de bastantes recursos, de vários recursos, de muitos recursos. Então, bastantes aqui, já que variou também, não pode ser advérbio, porque bastante como advérbio fica invariável. Para vacinar seu povo. Beleza? Então aqui, ó, uma questão relativamente simples, mas que pode enganar muita gente por essa questão aí de saber identificar a que termo a palavra está ligada, está qualificando, está modificando. Beleza? Número 33. No que se refere ao uso do sinal indicativo de crase, desconsiderando alguma alteração, desconsiderando alguma alteração de sentido, a opção que contém uma adaptação correta do trecho acima é letra A. Ficou evidente a dificuldade de acesso. Tem que pegar aqui em cima, né? Ficou evidente a dificuldade de acesso de muitos alunos às tecnologias. Acesso a quê? Acesso às tecnologias. Acesso a uma regência nominal aqui do adjetivo acesso, pede a preposição a. Tecnologias é uma palavra feminina que está no plural, então aceita o artigo no plural as. Preposição a mais artigo as tem-se o fenômeno da crase, então usa-se o acento indicativo, o acento grave, né? Acento indicativo de crase. Então tá aqui, a alteração que mesmo alterando o sentido, a adaptação correta. Ficou evidente a dificuldade de acesso de muitos alunos a tecnologias. Tranquilo, tá? Aqui tá certo por quê? Porque continua tendo regência nominal de acesso, acesso a, preposição a, e tecnologias e foi o escritor, né, optou por não colocar o artigo as. Se eu não coloquei o artigo as, então eu posso ter somente a preposição. E se eu coloco a letra S aqui? Aí teria que ter o acento grave, né? Justamente para marcar o A mais o AS. Então, ou eu coloco o A no singular, só a preposição, ou eu coloco o AS, que é a preposição mais artigo AS. Letra B. Ficou evidente a dificuldade de acesso de muitos alunos a essas. Opa, aqui não pode, justamente. Se tem crase, tem que ter o artigo. E artigo no plural para concordar com essas tecnologias. Como aqui não tem o S, né, então não pode ter junção de A com AS. Então não tem acento grave, não tem crase, só tem preposição. Ficou evidente a dificuldade de acesso de muitos alunos a várias. Mesma coisa aqui. As várias. Teria que ter o AS também, né? Teria que ter o S para caracterizar a junção de dois AS. Muitos alunos a qualquer. Qualquer aqui é um pronome. Pronome, eu faço a seguinte questão. Coloco a preposição de na frente. Se ficar da, né, o pronome é o seguinte. Eu coloco a expressão volta. Volta de. Se voltar de, crase não vai haver. Se voltar da, crase haverá. Isso com o pronome. Então, ele volta de qualquer tecnologia. Ele volta da qualquer... Opa, não cabe da qualquer. Então, aqui não há acento grave. Ficou evidente nos alunos, acesso de muitos alunos a tecnologias. A mesma coisa aqui. Há várias tecnologias, há essas tecnologias, há tecnologias. Teria que ter o S também. Beleza? Então, aqui a maior dificuldade que pode gerar nessa questão é a utilização do acento grave com pronome. Número 34. A substituição da oração destacada acarreta erro de regência em. A substituição da oração destacada. As escolas que pais, alunos e professores elogiam são aquelas que entendem a dinamicidade imposta pelo mercado cada vez mais global competitivo. Bom, substituindo aqui as escolas que pais. As escolas de que pais, alunos e professores gostam. Quem gosta, gosta de. A que pais, alunos e professores aspiram. Quem aspira, no sentido de almejar, aspira está correto, ele quer errada, né? Erro de regência está aqui. Letra C. Por que pais, alunos e professores batalham? Quem batalha, batalha por. Em que pais, alunos e professores confiam? Quem confia, confia em. A que pais, alunos e professores precisam? Quem precisa, precisa de e não a. Então aqui tem um erro de regência. Por quê? Porque o pronome relativo aqui ele vem antecedido de uma preposição regida pelo verbo da oração ao qual ele pertence.
Pronome relativo, gente, é uma das partes mais difíceis aí de gramática, justamente porque pega morfologia, pega sintaxe, pega semântica e função sintática, aí, né, pega regência, função sintática de pronome relativo, é bem complicado mesmo. E aí quando envolve regência, então, complica mais ainda. Dá uma estudada lá na formação, né, das orações com pronome relativo, como que entra, como que funciona o pronome relativo, quais são os pronomes relativos, porque vale a pena estudar pronome relativo, porque uma questão que você acerta, você passa muita gente aí na sua frente, porque muita gente erra pronome relativo. Número 35. Assinale as afirmativas a seguir, conforme prescreve a gramática normativa sobre colocação pronominal. Estão corretas as afirmativas. Bem, número 1. Colocação pronominal, o que é? Próclise, mesóclise e ênclise. Quando eu pego o pronome oblíquo átono, né, e coloco junto ao verbo. Dependendo das palavras que vierem na oração, esse pronome vai vir antes do verbo, vai vir após o verbo ou vai vir no meio do verbo. Característica aí da mesóclise, ocorre com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Sim, número 1 está correto, é uma característica aí da mesóclise. Número 2, nas locuções verbais, utiliza-se sempre a próclise? Não, sempre não. Pode haver ênclise também. Número 3, advérbios e adjetivos são palavras que atraem a próclise, só advérbio. Adjetivo não é fator proclítico. Número 4, a próclise tende a ocorrer após pronomes relativos e interrogativos, conjunções subordinativas e nas negações. Sim, negações porque apresenta advérbio, né? Não, nunca. Conjunções subordinativas são fatores proclíticos, então o número 4 também está correta. Número 5. A ênclise ocorre nas orações imperativas afirmativas. Bem, ocorre. Sim, ocorre porque a oração imperativa geralmente ela está começando a oração e na frase não se começa a frase com pronome oblíquo. Então ocorre-se realmente a ênclise. Números 1, 4 e 5. Letra B. Número 36. Entre todos os escritores nordestinos, Graciliano Ramos foi o romancista que, sem se deixar encantar pelo pitoresco, esse escritor foi representante do seguinte movimento literário. Aqui não tem para onde correr. Aqui tem que memorizar realmente o autor com o movimento. E aí, resposta, letra D de dado. Segunda fase do modernismo. Número 37. As pessoas a que a gente se dirige sorriem. A oração destacada nesse período é classificada como as pessoas às quais. Consigo trocar o que por os quais, as quais. Pronome relativo. Se é pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Se tem vírgula, explicativa. Se não tem vírgula, restritiva. Nesse caso aqui, então, né, oração subordinada adjetiva restritiva. Letra E. Número 38. Logo ocorreu que havia chegado à terra um literato. A oração destacada nesse período é classificada como. Logo correu que correu. Pega o verbo correr. Pergunta: quem é o sujeito de correr? O que correu? Isto correu. Consigo trocar essa oração toda pelo pronome isto. Se eu consigo trocar pelo pronome isto, esse aqui é uma conjunção integrante. Se é conjunção integrante, a oração é subordinada substantiva. Qual a função sintática desse isto ou dessa oração em relação ao verbo correr? O que correu? Isto correu. Isso correu. Então, essa oração correu. Função sintática de sujeito. Oração subordinada substantiva subjetiva. Está aqui, número 38, letra C. Número 39, já está acabando. A literatura brasileira possui grandes escritores e obras. Assinale a opção com a associação incorreta, que também não tem para onde correr. Acaba tendo que conhecer, tendo que memorizar, tendo que saber quais são os autores de determinada época, de determinado livro, enfim. 39 aqui, letra A incorreta. João Cabral de Melo Neto não é autor de Os Sertões. Quem é o autor de Os Sertões? Euclides da Cunha. Número 40. Leia o poema de Oswald de Andrade. É incorreto afirmar. O que é incorreto afirmar? O autor associa ao futebol a ideia da identidade nacional. Brasilidade em construção. Brasilidade, identidade do brasileiro, né? De quem nasce no Brasil. País do futebol. Beleza, tá aqui. País do futebol. Brasil. A Europa curvou-se ante o Brasil, o país do futebol. Essa é a brasilidade. Bom, então, letra A de cara. O autor associa o futebol à ideia de identidade nacional.
Letra B. O futebol é referido como instrumento de supremacia sobre os nossos colonizadores portugueses. Sim, a Europa curvou-se ante o Brasil. 7-2, 3-1, a injustiça do 7 não, o clube francês, 4-0 e meia dúzia na cabeça dos portugueses. Está aqui, meia dúzia na cabeça dos portugueses. Então, a supremacia do Brasil em relação aos portugueses, aos colonizadores. Está correta, ele aqui é incorreta. Letra C. A leitura do poema permite a identificação de um dado cultural. Sim, com certeza, dado cultural. Europa, curvação de Brasil, Nunes, Justiça do 7, não, clube francês, meia dos cabelos portugueses. País do futebol, está aqui, dado cultural. O Brasil é o país do futebol. O projeto artístico de Oswald incorpora os padrões da língua literária para a definição da nacionalidade. Não, padrões da língua literária não, pelo contrário, é modernismo. Ele quebra a padronização literária, né? Aquela coisa rígida ali de estrutura gramatical, enfim, estrutura literária, de construção de poemas, rimas, estrofes, enfim. Esse é o projeto dele. Então, aqui está incorreta. A letra D, incorreta. Letra E. Oswald de Andrade representou uma das principais lideranças da primeira fase do modernismo. Sim, está correto, sim. Então, beleza. Então, gente, está aqui finalizando, né, a correção aí dessa prova. Espero que você tenha gostado. Dá um curte aí, compartilha, se inscreve no canal e a gente vai resolvendo mais provas aí de concurso. Beleza, gente? Grande abraço e até a próxima.